Na verdade, eu não queria. Eu não queria, de fato, responder porque tinha medo. Para minha surpresa, ele era religioso, tinha sido religioso. Olha só. Eu não imaginei que eu iria receber um estímulo, né, vindo de um coordenador de um curso acadêmico e pelo menos por um ano, né, eu quero fazer essa experiência missionária de viver. Ah, maluca, o que fizeram com ela? Eu falei para ela, eu vou, mas em dezembro, no Natal, eu tô de volta. Estou aqui há quantos? Há 20 natais. Tu acredita que eu cheguei na comunidade de Ivan? Foi meu pai, minha mãe, minhas irmãs, afilhada, tia, primos. Acho que foi 12 pessoas me levar na comunidade. Na casa abriu. Quando abriu, ficou até assustada. Meu Deus, é tudo isso. Era um micro-ônibus entrando. O momento mais difícil, acho que foi na hora da despedida. E foi muito especial. A metade da minha vida é aqui na comunidade, né? Então isso me emociona bastante, assim. Deus, ele não mente, e aquilo que ele já me disse está dito. Estamos de volta no Divino Lerocast, o podcast da Vila. E no doc dessa semana nós vamos conversar com a Daniela Santos, que é consagrada da comunidade. Esse ano vai fazer 21 anos que ela está aqui na comunidade. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história que ela vai contar para a gente hoje. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui partilhando um pouquinho da vida, da história e da vocação. Você é uma das consagradas mais antigas da comunidade, né, Dani? Está aqui há mais tempo. Sim. Acho que tá você, o Erickson, a Simone, a Patrícia, a Cláudia também. Isso. E conhece, assim, a história da comunidade desde o comecinho, né? E eu queria saber, vamos começar pelo começo da sua história. Como que foi que você chegou aqui, que você conheceu a comunidade? Vai lá. Então, eu sou natural de Porto Belo e desde a minha infância sempre fui criada na igreja e sempre tive envolvimento com as pastorais, enfim. E na época em que eu conheci a comunidade, eu era coordenadora do grupo de jovens. Naquele momento, né, o padre Vânio, na época o seminarista Vânio, foi visitar o grupo de jovens. E levou uns panfletos da rádio, na época Santa Catarina, né, dizendo que tinha uma rádio católica na arquidiocese, com músicas para jovem, e me chamou a atenção, entregou para cada jovem aquele panfleto. E eu, a partir daquele momento, na segunda-feira seguinte, isso foi no sábado, eu comecei a ouvir a programação da Rádio Santa Catarina, né? E me chamou muito a atenção, de fato, naquela época não tinha tanta facilidade quanto tem hoje, né? Isso há 21 anos atrás. As canções, né? Me fazia rezar, eu gostava muito no meu trabalho. Na época eu trabalhava de balconista numa loja de móveis lá em Porto Belo e ficava ali trabalhando e ouvindo a rádio, né, sendo evangelizada. E aos pouquinhos eu fui, né, sentindo um desejo de conhecer um pouco mais. Eu ouvia muito o programa do Padre Márcio, que era pela manhã, Mais Feliz com Jesus. Ele falava muito da comunidade Divino Leiro. E eu não conhecia, não sabia o que era. E comecei a ficar curiosa, né? A partir de escutar aquele programa, e me chamou muito a atenção o ardor com que o padre ministrava a palavra, o momento da oração, enfim. Então, começou assim, né? Eu acredito que o meu chamado vocacional iniciou a partir desse convite para escutar a rádio, né? E fui evangelizada assim. Comecei a sentir um desejo de um algo mais, então, nessa época eu já estava na liturgia, grupo de jovens, celebração semanal, enfim. Mas, aos poucos, eu fui sentindo que não era suficiente mais, né? Eu precisava de algo mais. Até o momento em que eu ouvi na rádio o padre dizer que ia ter um retiro vocacional nos ingleses, isso em 2003. E eu pensei, eu acho que é isso que eu quero entender o que é a comunidade, eu quero entender o que é um consagrado, o que eles fazem, como eles vivem, né? O que eles comem. E eu fiquei assim muito curiosa e me despertou um desejo de conhecer. Na época, nós éramos na mesma paróquia, eu, Erickson, Simone, todos numa mesma paróquia, grupos de jovens diferentes. E nós já fazíamos encontros juntos, né? Vigílias, encontro de jovens, final de semana de oração, enfim.
E o meu chamado foi ao mesmo tempo junto com eles também. Eles estavam participando do primeiro retiro de jovens que teve na paróquia. Então, o chamado foi assim, aconteceu meio que em comum, né? E naquele momento que eu ouvi o padre falando da rádio, naquele retiro vocacional, eu já logo fui falar com a Simone, falar com o Erickson, dizer, vocês escutaram, né? Vai ter um retiro daquela comunidade que o padre Vânio falou, que o seminarista Vânio falou. Quem sabe a gente poderia ir para ver como é que é essa comunidade e tal. E eu sei que deu certo, a gente se organizou, conseguimos uma carona, lá alguém foi nos levar, fomos em 5 jovens da nossa paróquia, lá para o norte da ilha, fazer esse retiro vocacional, isso em 2003. E fizemos esse retiro, isso foi em agosto de 2003, e naquele momento ali foi muito forte o desejo realmente de ofertar a vida, porém, para mim, eu tive muita resistência, porque, na verdade, eu não imaginava, de fato, eu não acreditava no chamado que Deus tinha para mim. Com o Erickson e com a Simone, foi instantâneo. Eles fizeram o retiro vocacional em agosto e, em setembro, no mês seguinte, eles já ingressaram na comunidade. Eu só fui entrar na comunidade 1 ano depois, só em setembro de 2004. Então, o meu período de vocacional durou 1 ano, né, que eu fiz a experiência ainda morando com a minha família, no meu trabalho, e durante 1 ano eu vivi essa experiência de sentir um desejo, mas sem coragem de dar o passo, sem coragem de renunciar, né? Na época eu fazia pedagogia, né, estava já terminando já o 6º período de pedagogia. Nossa. Trabalhava na escola municipal, lá no meu bairro, que é o Araçá, lá em Porto Belo. E tudo isso aconteceu nesse ano da minha vida, aquele chamado forte em que tudo estava muito bem. Eu estava muito bem na faculdade, no trabalho, enfim, na pastoral, na igreja. E, de repente, de julho de 2004, foi ficando ainda mais forte esse chamado. E aí eu fui de novo fazer mais um retiro vocacional. E aí nesse retiro vocacional, né, aí não teve mais como fugir. Pedi então eu peguei férias de julho da escola e aí fui para passar 1 semana das minhas férias lá na casa. Nessa época já era agronômica, né, o padre já estava como pároco da igreja da agronômica. E eu fui para ficar 1 semana. Já conheci o Erickson e a Simone, que já estavam lá há 1 ano, né? Já estavam lá há 1 ano, e eu ainda estava lá no meu grupo de jovens, resistindo naquele chamado. E aí, em julho de 2003, então, 2004, fui fazer essa 1 semana de convivência com os irmãos lá. E aí foi muito forte o chamado, e eu disse, não, agora tem que ir, eu preciso responder. Se for coisa da minha cabeça, eu volto. Mas assim, eu preciso dar um passo, eu preciso ter coragem de chegar em casa, falar com a minha mãe, dizer que eu quero fazer experiência, porque isso está muito forte no meu coração. E aí terminou o domingo, eu falei com o padre Márcio, né, que eu gostaria de fazer experiência e tal. Ele falou assim, quando é que você pode vir? Já quer ficar? Eu falei, não, padre, eu tenho que voltar, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. E assim foi, isso foi no final de julho, né? E organizei todas as coisas que precisava, e no dia 13 de setembro de 2004, então eu finalmente ingressei como aspirante, né? Para fazer a experiência na comunidade. É engraçado você falar isso, Dani, porque é unânime, assim, todas as pessoas que a gente já falou, que eu já falei aqui no podcast até agora, sobre essa questão vocacional, Padre Cedemir, nossos irmãos da comunidade, todos eles, o padrão é o mesmo, porque muitos jovens têm dúvidas, né? Eles conversam com a gente e tal, falam, será? O que é, o que não é? E o padrão, cada um tem o seu chamado, como tu disse, né? Foi um chamado meio que coletivo ali de vocês que se conheciam, mas cada um respondeu de uma forma diferente. E no tempo, né? Também no seu tempo. A gente fala que, você falando do Erickson da Simone, o Erickson falou assim, pra mim foi papum, vim e acabou. Isso. A Simone veio também, mas demorou um pouquinho mais, assim, ela falou assim, mas será? E aí tudo demorou 1 ano. Mas o sentimento de, tipo assim, eu preciso dar algo mais. Eu já estou em todas as pastorais, eu já estou em todos os movimentos, eu já faço tudo que eu posso fazer dentro da minha comunidade paroquial,
mas eu preciso dar mais. E é unânime, assim, independente de qual seja a vocação, seja aqui na comunidade, seja como padre, como freira, independente da vocação, do chamado que a pessoa sente. Mas essa necessidade, esse ardor de, meu Deus, eu preciso dar mais, é unânime. Então, já fica um recado para você que está ouvindo aí, ó. Se você sente essa vontade, esse desejo muito grande de dar mais, além do que você já faz, então tem que ficar de olho aí qual que é o chamado de Deus para você. E a Simone também falou muito sobre o Padre Vânio, né? Sim. Ela falou que quando teve o retiro, ele falou muito sobre o que não era vocação. Isso. Né? Nosso primeiro retiro vocacional foi juntos, né? O segundo eu já fiz sozinha, porque eles já estavam, né, na comunidade. Mas o primeiro retiro foi o Padre Vânio que pregou, na época ele era da comunidade. Ele falou sobre os 3 casos que não são vocação. E aí, nesse momento, para Simone, ela já acolheu como uma resposta. Sim. Eu me encaixei como não tinha vocação, porque, na verdade, eu não queria. Eu não queria, de fato, responder porque tinha medo. Né? E é uma renúncia, né? Sim. É uma renúncia. Assim, todo sim que a gente dá para Deus, a gente colhe muitas graças, mas também renuncia muitas coisas que Ele não quer na nossa vida, né? Sim. E aí, né, eles contando também sobre essa história, o Erickson fala que chegou em casa e falou, todo mundo ficou, meu Deus, você tá doido. Como que foi a sua? Então, eu, assim, voltei das férias, né, e voltei decidida. Falei assim, não, nada vai tirar de mim a ideia de que, de fato, eu preciso. Porque era uma inquietação, né? E lá naquela semana que eu fiquei lá na convivência com os irmãos, praticamente eu fui todos os dias para a missão, né? Então um dia eu ia para a rádio, outro dia para a Igreja Nossa Senhora do Parto. Naquela época eram as 2 missões que nós tínhamos, né? Não tinha ainda Vila do Divino Oleiro, não tinha nada disso, mas nós tínhamos a rádio, na época a Rádio Cultura, que era lá nos arredores da igreja, numa sala ali na paróquia, e a Igreja Nossa Senhora do Parto, né? Então, assim, aquilo me preencheu de uma forma, aquela semana que eu fiquei lá, que eu não tinha mais dúvida, né? Aí eu cheguei em casa na segunda-feira pela manhã, já fui direto trabalhar, né? E aí, à noite, então, sem contar para minha mãe, à noite, na segunda-feira, fui para a faculdade. Eu fazia faculdade em Itajaí, na Univale. E aí eu cheguei, fui procurar o meu coordenador do curso e fui conversar com ele. Para minha surpresa, ele era religioso, tinha sido religioso. Olha só. E foi muito acolhedora a conversa, assim. Eu não imaginei que eu iria receber um estímulo, né, vindo de um coordenador de um curso acadêmico. E ele foi tão acolhedor comigo que aquilo ali foi um sinal. Né? Então, o carinho de Deus, né? O carinho de Deus. É por aí, né? Faça. E aí, com a conversa, eu falei, não, eu quero fazer o trancamento da minha matrícula e pelo menos por um ano, né? Eu quero fazer essa experiência missionária de viver nessa congregação. E ninguém entendia o que era comunidade de vida. Eu já falava que era uma congregação religiosa para as pessoas saberem que eu ia sair da minha casa, ia para o instituto e tal. Comunidade de vida era ainda muito novo, né? Não se sabia ao certo como é que é. São freira? Não. São padre? Pode casar? Mas usa hábito? Não. Mas como é que é isso? Ninguém entendia. Então, eu falava logo que era... Hoje ainda é assim. Aí tu imagina 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, assim, eu fiz o trancamento da minha matrícula sem falar nada com a minha família. No outro dia, na terça-feira, que daí eles viram que eu não fui para a faculdade, né? A minha mãe falou assim, hoje não tem aula? Eu falei... tem, mas é que eu não vou. Aí eu fui explicar o que tinha acontecido. No primeiro momento, todo mundo também pensou, tá maluca? O que fizeram com ela? Lavagem cerebral. O que aconteceu? No primeiro momento ficaram temerosos, né? Me olhando assim estranho. E no primeiro momento não houve assim uma acolhida, né? Uma bênção. Ficaram assim um pouco temerosos, assim. Como é que pode sair de casa e ir para um lugar estranho, com pessoas estranhas? O que aconteceu? Alguma coisa que nós fizemos? Né? Minha mãe achava que era alguma coisa que tinha acontecido na casa e eu estava fugindo. Meu Deus! Né? Eu falei, não, mãe, não é nada disso. É algo que eu sinto no meu coração, o desejo de fazer uma experiência e tal.
Mas assim, aí foi onde eu usei essa tática, né? Mas na verdade eu acho que eu imaginei mesmo que ia ser assim. Eu falei para ela, eu vou, mas em dezembro, no Natal, eu tô de volta. Em dezembro eu tô de volta, pode ficar tranquila. São só 3 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses eu vou ficar lá. Eu tenho certeza, mãe, que isso vai sair do meu coração. Isso vai sair do meu coração, isso vai sair da minha mente. Em dezembro eu já tô de volta para passar o Natal com vocês. Foi desse jeito. E só que não aconteceu, né? E aí eu já estou aqui há quantos? Há 20 natais. Ela está esperando há 20 natais, né? Ela está esperando voltar. Né? Hoje, com a graça de Deus, é muito diferente o acolhimento, a bênção, a alegria, né? De eles, né, terem me gerado para essa vocação na comunidade, nesse carisma. Hoje já entendem, claro, depois de uma caminhada, né, de 20 anos. Então, assim, mas foi desse jeito. Não foi fácil. Não foi fácil para mim romper, deixar, porque eu gostava muito do que eu fazia, né, da minha rotina, da escola, das crianças. Eu tinha uma turminha de 3º ano do ensino fundamental. E à noite, a faculdade, os amigos e tal. E, de repente, aconteceu que mudou tudo, sabe? E eu voltei daquela semana de convivência totalmente convicta de que eu deveria dar aquele passo na fé. Não sabia como é que ia ser, mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer. Que era dar esse tempo, né? É uma história linda de vocação, assim, né, Dani? Porque são, como a gente falou antes, são muitas renúncias, muitos anos de renúncia, muitos anos, mas que a gente vai colhendo graças e graças e graças, né? Sim. Eu tenho certeza que você pode dar vários testemunhos de bênçãos que Deus derramou na sua vida a partir desse sim que você deu, né? A rádio, na época que você foi lá fazer essa experiência, a rádio já era só de 1 hora na semana ou já era 24 horas? Já era 24 horas. Quando eu conheci a rádio, em 2003, era a Rádio Santa Catarina, que tinha um estúdio em Coqueiros. Mas já era 24 horas. Tinha o programa As Filhas com Jesus, tinha o programa do Padre Sedemir, que eu não perdia, no sábado à tarde. Eu participei de promoções para escolher o nome do programa. Ai, que legal. Então, assim, houve um envolvimento, sabe, através da rádio. E foi através da rádio que eu conheci a comunidade. E a rádio esse ano completa 24 anos, né? Isso. De caminhada na rádio, né? Isso. Não da nossa rádio Divino Oleiro em si, mas a caminhada desde lá do primeiro programa de 1 hora semanal. O Padre Sedemir estava contando que foi 1 hora... Primeiro era 1 hora semanal e penava para pagar, para gravar, para tudo. E aí, de repente, o Padre Mais falou, não, vai ter a oportunidade de arrendar 24 horas por dia. Isso. E assim, é muito bonito ver o Padre Márcio. A gente sempre fala dele aqui, né? Que o tanto ele aqui é aberto para as moções do Espírito Santo, né? Sim. O tanto que ele recebe, que ele acolhe e fala, não, vamos lá. Ele é o cara do sim, né? Sim. O Padre Márcio. Eu tenho, assim, uma admiração tremenda por ele ser esse homem ousado, esse homem... Isso, é ousadia. Esse homem ousado, esse homem que acredita, que vê lá na frente, né? Às vezes até aquela coisa assim, ele vê, ele corre e a gente tem que correr atrás dele para dar conta de alcançar, sabe? Porque tem uma visão realmente, é um homem de fé. Sim. Né? É um homem de fé que tem uma visão lá na frente, aquilo que ainda não aconteceu, mas ele tem certeza que é vontade de Deus, que é projeto de Deus e que vai dar certo. E a gente vem atrás. E a gente vem atrás. A Simone falou para mim assim, Camila, eu tenho, né, eu rezo, eu oro para Deus e Ele me dá algumas moções, mas eu sempre que possível, claro, porque o Padre Márcio não consegue atender tudo o tempo todo, Sim. né? Mas sempre que possível eu falo Padre Márcio, e quando o Padre Márcio me dá uma resposta, mesmo que eu não ache que aquela seja a resposta certa, eu confio, porque todas as vezes que ele me deu uma resposta assim, ele tem uma visão diferente, né? Ele tem um contato diferente. E é muito bonito ver isso, porque ele transborda isso na comunidade, né? Isso. Ele transborda isso sobre os irmãos, esse carisma, esse chamado, ele vai chamando e as pessoas que ele vai encontrando no caminho vão dizendo seu sim em todos os movimentos, né? Seja na paróquia, seja aqui na comunidade. É muito bonito ver a pessoa do Padre Márcio. E ele nem gosta que fale, né? Ele não gosta. Não. Ele prefere ficar mais
Fica mais na dele, mais escondidinho. Ali, né? Escondidinho. Mas Camila, é interessante, eu estava lembrando, né, do início, eu entrei então em setembro de 2004, uma curiosidade da minha chegada na comunidade. Naquela época tinham 2 datas de ingresso para novos, que era início de março, né, por conta da novena de São José, e em setembro, porque em setembro nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, e é uma data especial para a comunidade. Então, nessa data, era agendada para receber os novos. E eu cheguei no dia 13, um dia antes, porque no dia 14 já ia ter a bênção, a acolhida e tal. E aí foi interessante porque no início, como eu falei, né, não houve uma acolhida da minha família, uma bênção e tal. Mas a minha mãe disse assim, olha, se é isso que tu queres, se é isso que vai te fazer feliz, nós vamos te abençoar, vai. Tanto que daí chegou um dia que eu ia, a minha família, ninguém tinha carro, né, na época, e assim, agora, como é que eu vou? Né? Não tinha carro, enfim. Eu sei que daí consegui falar lá com o vizinho e tal, e tinha uma van. Tu acredita que eu cheguei na comunidade de van? Foi meu pai, minha mãe, minhas irmãs, afilhada, tia, primos. Acho que foi 12 pessoas me levar na comunidade. Meu Deus! E eu cheguei de van no momento que eles estavam lá rezando, né? Não tinha ninguém para me acolher na casa, estava cada um fazendo a sua oração pessoal e tal. E era o portão eletrônico, né? A moça que trabalhava na casa abriu. Quando abriu, ficou até assustada. Meu Deus, é tudo isso? Era um micro-ônibus entrando e tanta gente. Ela pensou, nossa, mas só tem um quarto arrumado? Vai ficar todo esse povo aqui? Então, foi engraçado, assim, a minha chegada. E depois que eu cheguei, aí pronto, acabei com o silêncio da casa, né? Eu já cheguei chegando, assim, né? Naquele dia, envergonhada. A gente fica assim... não é a minha casa, né? Uhum. Então, estou saindo da minha casa. O momento mais difícil, acho que foi na hora da despedida. Pode chorar. É muito bom lembrar isso. E foi muito especial. Eu imagino. E quem está ouvindo a gente, assim, às vezes você sente esse chamado e o medo, ele tá ali, ele nunca vai nos deixar, Não, né? nunca vai embora. Nunca vai embora. E o que a gente precisa é dar esse passo na fé, esse passo em direção a Deus e falar assim, não, eu quero ouvir mais, eu quero te ouvir, Senhor. Se Ele está te chamando, fala para Ele, eu quero te ouvir, Senhor, fala mais. E dar esse passo na fé, nesse chamado. Sim. A gente... São 20 anos de caminhada, né, Dani? 20 anos você ainda Quase se emociona. 21. Quase 21. Quase você 21. se emociona ainda com essa chegada. Sim, porque na verdade é a vida, né? É a minha história. Então, a verdade é a metade da minha vida é aqui na comunidade, né? Então, isso me emociona bastante, assim. É uma certeza dessa decisão, Dani? É uma certeza, né? Do para sempre, né? A certeza do para sempre. Independente do que vai acontecer, mas é um chamado que é irrevogável, né? Deus, ele não mente, e aquilo que ele já me disse, está dito. Está dito. Né? Não tem volta, vai depender de mim, claro. Mas, se Deus quiser, com a graça dele, eu, né, quero ser fiel. Sim. Ele não volta atrás, né? Deus não volta atrás nas suas promessas. Não volta atrás. É uma alegria. Então, hoje estar aqui, eu estava partilhando aqui no início, né, antes da gente iniciar. Uma das minhas primeiras missões na comunidade, na época nós tínhamos o programa de TV, que ia ao ar todos os dias, na TV BV, Barriga Verde aqui, né, do estado. E nós tínhamos uma gravação por semana, era sempre nas quartas-feiras. E aí vinham os padres convidados, na época do Murilo, né, o padre Márcio abria e fechava o programa, e eu fiquei responsável por essa missão, né? Então, eu sempre estive do lado de lá, do lado de lá da câmera, organizando, cronometrando, fazendo a edição depois, colocando os caracteres, coisa e tal, fazendo a pauta de cada, né, de cada programa. Mas, assim, sempre fugi. Quando eu tinha que fazer a oração inicial, assim, sempre fugia. Não, eu vou ficar do lado de cá. E hoje é uma alegria ter sido convidada, né, para falar aqui sobre a minha vocação, sobre o meu chamado,
que de fato é único, né? Pessoal. Deus me chamou num determinado momento da minha vida, né? Houve um acolhimento, houve uma coragem, né? E até hoje colho os frutos, né? O que Deus já fez na minha vida aqui na comunidade, nesses 21 anos quase. Meu Deus, eu entrei assim tão assustada. Tão assustada, com medo. Meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer lá? Tipo, né? Deixei a minha casa com o desejo de voltar no Natal. Mas aí passou aquele Natal e aí em março eu já entrei no noviciado no ano seguinte. Fiz os 2 anos de noviciado. E só cresceu. Aquela vontade de dar a vida, de ofertar a vida, de ir para a missão. E a minha consagração foi 25 de março de 2007. E dia 30 de março, eu já estava chegando lá no sertão da Bahia para iniciar a missão lá na Diocese da Barra, lá em Muquém do São Francisco. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? A minha consagração, então, foi 27 de março e dia 30 eu já estava chegando lá. Nossa, consagração e missa de envio já, missa tudo de junto. Envio, bem assim. Foi? Foi. E aí, por lá, eu fiquei 4 anos né, na missão, lá no sertão. E aí, lá eu pude fazer a experiência realmente daquilo que eu tinha nesses 3 anos, né, bebido, da espiritualidade da comunidade, da formação que me foi dada. Na época, o nosso formador era o Padre Márcio, né, que nos formava sempre na olaria da vida, sempre fazendo, sendo formado já fazendo. Sendo, né? O padre nunca foi assim de fazer muitas reuniões, de programa, teoria. não, assim, é na olaria da vida, é ali no torno, movimentando, fazendo que a gente foi sendo formado. Até hoje ele faz isso com a gente, Até né? hoje, e a gente fazendo. vai atrás, vai correndo, né? E foi muito interessante. Daí eu fiquei 2 anos seguidos, depois eu voltei, fiquei em Balneário Camboriú um período, voltei para a missão do Muquém, e eu tive a graça, então, de abrir a missão, e no último ano de missão eu estava lá também, para me despedir do povo, para concluir a missão, já que não era mais uma lacuna. Sim. Né? Então, o nosso carisma é suprir lacunas. Naquele momento, ficamos 9 anos lá, nessa missão no sertão da Bahia, em Muquém do São Francisco, essa cidade. E depois de 9 anos, então, com a chegada do padre, com a comunidade já formada, estruturada, pastorais, então, foi o momento então, de sair de lá para ir para Itaparica, né, para a ilha, onde a gente ficou lá também, acho que 6 anos. Então, assim, eu tive uma alegria, né? Na época fomos enviados em missão eu, o Erickson, né? A Elaine e a Fernanda, que não estão mais na comunidade. Jovenzinhos, né? Chegamos lá, eu devia ter uns 25 anos, por aí, 26. E eles esperavam missionários mais velhos, né? Quando falaram, não, chegarão aqui 4 missionários que vêm de Santa Catarina. E as pessoas, quando viram nós chegando, jovenzinhos nessa faixa, 24, 25 anos, ficaram, não vão aguentar. Não, fica um mês aqui. E lá nós ficamos durante 9 anos. Depois de nós passou outros, né? Sim. Outros irmãos, é claro. E eu fiquei lá 4 anos nessa missão. E aprendi muito, até hoje guardo com muito carinho, né? Cada fisionomia, cada gesto, cada cuidado que eu recebi lá. É uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Sim. E assim, poder fazer a experiência realmente de estar na missão formando, sabe? Né? Na época tinha um padre que era bem idoso, né? E várias comunidades de interior não tinha igreja construída, então a gente ia visitar as famílias, visitar as casas, celebrava embaixo das árvores. Uma realidade bem diferente da nossa aqui. Eu não imaginava que eu ia encontrar, né? Aquilo. Então, assim, isso me fez aprender muita coisa. Forma muita gente, muito, né? Sim. A gente pensa que a gente até sabe, assim, né? Ouve falar, mas viver essa realidade da missão nesses lugares que onde é muito distante, né? Para você ir de um lugar para o outro é muito longe. A gente vive uma realidade muito confortável aqui, né? Na nossa região, onde a gente está. As pessoas em geral, não só da comunidade, eu digo, mas vivem uma situação confortável onde as coisas são acessíveis, chega-se muito rápido. E aí, quando você vai para um lugar desse de missão, é que você vê a realidade de fato como ela é, né? A gente ouve falar, mas não vive.
e começa a ver que a vida daquelas pessoas que não têm acesso, a gente tem missa aqui todo domingo, bem bonitinho, né? Sim. Várias opções de horário. Sim, e chega lá, eles não têm nem padre suficiente para alcançar todas as regiões, né? Famílias que precisam e o trabalho do missionário é essencial. A gente foi para a África também, né? Tu foi para a África, não? Não fui. Não chegou aí? Não, eu cheguei a conhecer a missão lá, sim, mas foi só para conhecer. Fiquei 4 meses. Sim. E nesses lugares que nós fomos, e muitos outros, assim, a característica da nossa comunidade é preencher lacunas, né? Isso. Então, exatamente como você falou, a gente vai, faz o que precisa ser feito e vai para outro lugar. Volta, vai para outro lugar. Bem encaminhado. E ver a situação desses lugares e o quanto eles precisam dos missionários. Os missionários são pessoas importantes lá, né? Bem recebidas, bem acolhidas. E não só a nossa comunidade, mas muitas outras fazem missões, né? Os padres da nossa arquidiocese vão em missão. O padre Lúcio, que esteve com a gente lá na África, eu acho, né? Também é um padre missionário. Enfim, essa realidade, essa necessidade dos missionários para a evangelização e para muitas outras coisas, né? Às vezes, lá, se eu não me engano, lá na África, não era só a evangelização, nós também cuidávamos de hospital, escola. Liceu, hospital. Então, é importante. A gente precisa de mais pessoas para estar conosco nessas missões. Né? E outra coisa que chama a atenção é que não só nós para eles, para a região onde a gente vai, mas o que a gente recebe também. Deles, a troca, Deles, né? a troca é incrível, né? Até é interessante, Camila, lá na missão da Bahia, além, né, várias coisas eu aprendi, né, em várias situações, eu cresci como missionária e tudo. Mas é interessante, eu fui curada de um grande trauma que eu tinha desde a infância lá, que era o trauma de enterro, Ezequias, enterro. Eu sempre fugi, desde pequena, eu não gostava de ir em velório, não gostava de ir em enterro, porque aquilo me fazia mal, eu ficava sem dormir, eu tinha pânico realmente, assim, de ter que ir para a cama da minha mãe, porque eu não conseguia dormir. Então, assim, foi a minha infância, assim. E quando eu fui para a missão, né, nós fomos, então, 3 meninas, eu, a Fernanda e a Elaine, e o Erickson. E aí coincidiu, né? Deus foi providente num desses dias que todos estavam em missões fora e só eu, como missionária, estava em casa. Morreu alguém lá na Reforma, lá na roça, e aí vieram chamar, o padre não estava, porque assim, o padre eram 30 comunidades. Né? Então, assim, nós morávamos no centrinho da cidade e éramos responsáveis por atender a nossa igreja ali em São Francisco e mais algumas próximas, né? E era dia de semana, enfim, o padre não estava, foram lá chamar a missionária. Aí quem estava em casa era eu, porque estava chegando lá um corpo lá na igreja, e aí tinha que ir lá para fazer a oração com a família. Meu Deus. Eu já comecei a passar mal. Eu já comecei a passar mal, o que eu vou fazer? Eu não consigo. O que eu vou fazer? Eu não consigo. Tentei chamar os ministros da Eucaristia que tinham lá, ninguém podia. Aí eu fui lá no Santíssimo, falei, Jesus, tu sabes que eu não consigo, isso é demais para mim. Mas sim, eu sou obrigada a ir, porque eu sou a única missionária que está aqui disponível, vou lá por essa família que está sofrendo, por essa pessoa que tem que fazer a oração, enfim. E aí, assim, rezei, entreguei, né? Falei, seja o que Deus quiser. Eu sou ministra da Eucaristia, coloquei o meu jaleco, fui direitinho lá, cheguei lá, o corpo já estava na igreja, naquela situação de velório que é sempre muito triste, né? E eu assim, meu Deus, me ajuda, porque eu não posso passar mal, eu preciso rezar pela pessoa, né? E aí foi interessante porque eu falei assim, não, eu não vou olhar o defunto, né? Porque se eu olhar, eu vou ficar passando mal, então eu não vou olhar. Aí eu colocava o livrinho assim, da oração, bem assim no meu olho, na frente do olho, porque daí eu rezava assim e não via, né? Não via ali o caixão. E depois, na hora de aspergir, a mesma coisa. Colocava o livrinho assim e jogava água benta, fazia a oração e assim consegui concluir ali a oração. E depois desse momento, nunca mais na minha vida que eu tive problema de ir em velório, de ir em exéquia. Então, assim, naquele momento, por aquela necessidade urgente, Deus me curou
Você entregou para ele? Eu entreguei para ele e ele me curou, e depois disso foram vários, né? E sempre era assim, quando acontecia alguém morrer, quem que estava em casa era eu. Então, assim, isso foi um fato que marcou, porque, de fato, ele marcou porque mexeu comigo, né? E depois disso eu pude ser uma missionária mais livre, não tinha medo de ir nas casas, não tinha medo de quando acontecia algo grave, enfim. Então, assim, Deus me curou nessa situação. Quando Deus quer curar a gente, Ele vai, né? Ele vai proporcionando... Né? Agora vai. Se eu não tivesse ido para a missão, lá onde eu estava, na agronômica, não teria necessidade, porque tinha padre, tinham diáconos. Mas aí foi preciso eu sair dali, estar numa missão que era carente de missionários, enfim, e só eu estava naquele momento ali. Né? Então, Deus usou daquela minha fragilidade e me fez perceber que eu era capaz, que eu entreguei para ele, era preciso, né, rezar por aquela família. E aí eu achei que fiz o bem para a família, mas foi para você. O bem maior foi para mim, porque a partir dali, outra pessoa. Ele faz isso com a gente, ele manda a gente para servir e acaba que transforma a nossa vida, né? Sim. Ele faz essa bagunça, fala que ele é engraçadinho, bem engraçadinho. Bem engraçadinho. Ele não explica tudo, como é que vai ser, só fala, vinde e vede, né? Vinde e vede, vem a mim, vinde e vede. E ali na olaria da vida que a gente vai sendo moldado, né? Porque eu falo, se realmente ele tivesse me dito tudo, explicado tudo como é que ia ser, eu, com a minha razão, que é sempre, não teria vindo. A gente tenta compreender. A gente não sabe das coisas porque se a gente soubesse, não ia ter como compreender. Mas, assim, ele me pegou pelo coração, né? Deus me pegou pelo coração, porque eu senti, de fato, que algo aqui dentro não estava bem, né? Mesmo com tudo que eu tinha, era feliz com tudo que eu tinha, porém, um vazio, faltava algo, né? Uma voz falava, falta algo, tenha coragem, né? Eu lembro de uma passagem bíblica que me inspirou, foi aquela, quando Jesus fala, né? Quem deixa o pai, a mãe, trabalho, posses, tal, ganhará o cêntuplo, porém com tribulações e perseguições. Essa palavra me acompanhou, né, no meu discernimento vocacional, nas minhas orações, e sempre me fazia pensar assim, nossa, mas existe uma promessa, né? Existe uma promessa. Ele promete, ele vai cuidar dos meus que vão ficar em casa, que também tem aquela preocupação, né, deixar. Pai, eu sou a filha mais velha, né? Na época, nós somos em 3 irmãs. Eu sou a mais velha e as minhas irmãs eram todas mais novas, enfim, todas em casa. E aí, de repente, Deus chama-me, né, para sair de casa e deixei as minhas irmãs, uma, na época que eu vim para a comunidade, tinha 4 anos, a minha irmã. Nossa! E a outra acho que tinha 10. Né? Eram crianças ainda. Tanto que eu quase não convivi muito com essa minha de 4, né? Minha irmã já estava na comunidade, enfim. Mas Deus me falou para mim, não, cuida das minhas coisas que eu cuidarei das tuas. É assim. Então eu entrego, eu confio, até hoje. Até arrepia essa, cuida das minhas coisas que eu cuidarei das suas. É tão real isso, é tão... E é muito legal tu falar assim, eu estava bem, eu estava feliz, eu estava satisfeita, assim, né, entre aspas, porque faltava isso, esse algo, mas eu estava bem, eu estava fazendo o que eu gostava, meus dias eram... Porque às vezes as pessoas acham que é uma forma de fugir, como a sua mãe pensou, né? Sim. Que é uma forma de fugir daquilo, aconteceu alguma coisa, é um trauma, ou quer se esconder, alguma coisa assim. E não, eu estava feliz, mas ele queria mais de mim. E você deu seu sim. É muito, assim, hoje olhando a história que Deus foi fazendo, eu acho que quando o Erickson gravou, ele falou sobre esse episódio também, quando nós chegamos lá na cidade, lá no Muquém de São Francisco, nossa, nós fomos acolhidos assim, como se tivessem chegado lá o rei, sabe, prefeito chegando, fizeram um momento lá como se fôssemos até, tinha uma faixa na cidade, cortamos a faixa, os nossos nomes estampados por cartazes pelas ruas. Nossa. O prefeito entregou era uma chave que eles fizeram assim de isopor, a chave da cidade, representando, né, que a gente tinha total liberdade ali. Então, assim, eu olhava aquilo tudo e pensava, meu Deus do céu, quanto amor, quanto carinho. A gente vai com o coração assim um pouco amedrontado, né? Afinal de contas, 3 anos por aqui, só bebendo, recebendo, sendo formado. De repente vai para o sertão da Bahia, um lugar que a gente não conhecia, não sabia como é que era.
E aí 4 jovens, né, eu recém-consagrada, agora com compromisso de viver esse dos votos e tal. E aí chegamos lá e nos deparamos com uma comunidade assim muito acolhedora, né, que colocou em nós assim muita confiança, né? Então isso ajudou muito, muito, muito até hoje, né, a gratidão que eles têm quando nos mandam mensagens e quando falamos com o pessoal de lá. A gratidão foi um moquei no São Francisco antes da Divino Ler e depois. E até hoje a gente colhe frutos da nossa missão lá. E é gratificante isso, né? Sim. Saber assim, nossa, Deus usa mesmo. Você fala assim, será que Deus vai me usar? Será? E Ele usa mesmo, né? Ele nos capacita assim numa proporção. Essa semana eu estava falando com o Erickson sobre isso, né? Eu falei assim, ô Erickson, eu vou marcar com o Padre Márcio para vir fazer aqui a gravação, e aí você vai entrevistar o Padre Márcio. Aí ele falou assim, não, vai tu você. que tá entrevistando, tu vai entrevistar o Padre Márcio. Eu falei, eu acho que eu não tenho habilidade para isso. E ele falou, não, tu tá fazendo todos os episódios, vai fazer com o Padre também. E eu falei, bom, vamos lá, né, na olaria, e Deus capacita, e a gente vai... Porque às vezes a gente não se sente preparado. Isso. Na verdade, eu... Não sei tu, mas eu nunca estou preparada. Também não. Eu só vou nessa... Só Deus sabe o que eu senti, o que eu passei ainda falei para Camila, ai Camila, ai que medo, né, Verdade. de iniciar aqui. Porque assim, é falar de mim, né? Falar de mim, sim. Mas a questão é que a gente às vezes se acha tão incapaz, né? Acha que está fazendo para agradar outras pessoas, não. Mas é para agradar a Deus. Sim. Né? É Deus que nos pede esse algo mais. E o testemunho, eu acredito que ele alcança muito mais, né, que às vezes uma pregação. É uma vida, né, uma vida como nossa consagrada, ela alcança muitas outras, né, pelo testemunho, por aquilo que a gente vive todos os dias, o sim de todos os dias, o sim de todos os dias. Faça-se em mim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Sim. Né? O sim de Maria ecoa no nosso sim. Sim. Então, assim, todo dia, no torno. A gente, quando acha que está prontinho para ficar ali, de enfeite, um vaso bonito, aí, de repente, escorregou, quebrou. E aí? Começa tudo de novo, porque Deus não cansa de nós. Não desiste. Né? Ele não desiste. E contar a sua história é contar a história da comunidade, né? A comunidade tem 25 anos, tu tá aqui há 21, né? Então, assim, é contar a história da comunidade. E a gente tem recebido muitos testemunhos, assim, do podcast, justamente por isso, por contar, de fato, né, a realidade, a história das pessoas que estão aqui. Não é mais algo, como você disse lá, 20 anos atrás, não se sabia o que era uma comunidade de vida, né? Falava uma congregação religiosa. Mas hoje também muita gente tem dúvida. Até quando a gente abriu o primeiro episódio, eu falei, conta o que é, o que são os consagrados, onde vivem, comem, né? Essa brincadeirinha que a gente fez no começo. Porque as pessoas realmente não sabem. E às vezes sentem esse chamado, porque a gente fala de chamado e não fala só aqui para a nossa comunidade, né? Porque a nossa comunidade tem um carisma específico. Sim. E tem pessoas que vão ser chamadas por esse carisma, tem pessoas que vão ser chamadas por outros carismas. Sim. Mas o gostoso, assim, eu acho que o que é o objetivo desses encontros aqui do podcast é justamente isso, dizer, olha, tá sentindo isso, mas não é à toa, existe um caminho, existe um outro caminho. Sim. Porque muitos jovens falam assim, nossa, eu sinto esse chamado, eu queria, né, dar meu sim para a vida religiosa, mas eu não quero ser padre. Eu sinto o desejo de casar, né? E esse desejo pode vir de Deus ou não, isso vai ser discernido ao longo da vida. Sim. Mas talvez esse chamado não seja para o sacerdócio mesmo. Sim. Ou talvez seja, tu vem para uma comunidade de vida, como aconteceu com o Padre Cedemir e o Padre Maurício, por exemplo, eles foram consagrados primeiro e depois se tornaram sacerdotes. Então, nunca Deus vai dar tudo bem explicadinho, assim, né? Uma receitinha. Eu até que gostaria. Organizada como eu sou, eu gostaria de ter tudo num bloquinho, assim, anotadinho, né? Cada dia uma agenda. Até hoje eu uso agenda ainda, Camila. Adoro agenda. Eu ia falar isso, a hora que você começou falando que organizava o programa, né? Fazia as pautas e tudo mais. Isso é um dom, uma característica sua que vem desde sempre, né? Sim. Ser uma pessoa extremamente organizada. Sim, didática. Uma coisa assim, eu preciso do meu passo a passo, assim. Isso. Então, e você dizendo isso, te conhecendo um pouco que eu conheço, assim, é muito difícil você dizer sim, sem saber o que vai acontecer. Para mim, isso foi o mais difícil. Tanto que esse 1 ano que eu fiquei resistindo em casa,
E eu rezava mesmo, e Deus me chamava, e eu dizia, não é para mim. Eu sou aquele caso de vocação que o Padre Ivânio falou, que dizia assim, que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não tem vocação. Ou aquele que primeiro quer enterrar o seu pai, não tem vocação. E eu rezava querendo me colocar nesses casos de vocação. Só que assim, aquele ardor, aquela inquietação, aquela agitação, aquilo não passava. Não passava. Ia na missa, comungava, grupo de jovens, saía com os jovens, a gente visitava os retiros, os encontros. Eu lembro que eu fui com um grupo de jovens no Cairós, que era o encontro da RCC da Juventude, em Antônio Carlos. Lá eu conheci o padre Sedemir, na época era seminarista. Foi um encontro maravilhoso, aquele Cairós. E lá, com os jovens, no meu grupo de jovens, eu comecei a querer ser uma jovem diferente, assim, viver santidade, buscar por esse lado. Até então era assim, jovem do mundo normal, né? Normal, que eu digo assim. Mas assim, naquele momento daquele Cairós, eu comecei a pensar, nossa, mas eu posso ser diferente. E aí foi a partir dali que o Padre Ivânio chegou, seminarista, entregou o panfleto, começou toda a história com a rádio, mas porque eu também já estava caminhando no grupo de jovens, querendo ser diferente, querendo ser uma jovem que dava passos de santidade, assim, queria conhecer algo, queria ser de Deus, queria ser mais de Deus, queria ser mais de Deus. Então, foi assim. E chegamos aqui nesse lugar. Há 21 anos, né? Estou aqui, graças a Deus, hoje aqui na Casa São José, com outras missões, né? Hoje tenho a graça de ter voltado a estudar, né? Olha só. Estou terminando o curso de letras, né? Que para mim sempre foi uma lacuna na minha vida, sempre foi a questão da vida acadêmica. Então, eu fiz o trancamento da disciplina lá atrás de pedagogia, mas sempre com o desejo de voltar, né? Não foi possível, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 15 anos, passou 18 anos, e aí houve um momento, houve uma oportunidade, eu estava morando lá em Camboriú, comecei a fazer na Univale, né, o curso de letras, e se Deus quiser, no final do ano estou concluindo. Agora eu vou iniciar novamente os estágios aqui nas escolas aqui do município, e aliando a evangelização com a parte do ensino, do cuidado, né? Tentando também ser, através da profissão, claro, eu não vou exercer a profissão, né? Porque nós consagrados, nós não temos trabalhos fora, mas eu posso usar também do ensino, da formação acadêmica, nas missões que hoje eu exerço na comunidade. Eu ia falar isso. Então, assim, é um ano muito especial para mim. É um conhecimento, com esse curso especialmente, assim, especificamente, é um conhecimento que pode ser aplicado em diversas coisas, né? Sim, sim. E é mais um ponto aí que a gente precisa frisar, quando eu falei do casamento, né? Às vezes você quer casar e você vem para a comunidade, como aconteceu com a Karina, como aconteceu com o Walter, com o Eric, com a Patrícia, com a Simone e com o Rodrigo. E a Simone ainda contou que ela não tinha nenhuma intenção de casamento, né? Ela já tinha decidido por outro estado de vida. Por outro estado de vida. E aí, Deus tem um plano pra gente. Igual você largou lá atrás, né? O curso não é o mesmo, mas é o mesmo. A área da educação, né? Lá atrás, para dizer esse sim. Deus fez tudo o que Ele fez na sua vida. E Ele falou assim, não, minha filha, esse sonho seu também é meu. Também é meu. Isso, então, a gente vai, no meu tempo, chegar lá. Se é para te trazer felicidade, então faça, né? Deus providenciou. Né? Providenciou o momento, providenciou as pessoas que estavam comigo. E hoje, né, só alegria esse ano. Só, se Deus quiser, no final do ano, eu termino, né, concluo. Estou no 7º período. E bem feliz, assim, por estar conseguindo unir, né, a minha vida consagrada com o estudo, com o ensino, com a educação, que é algo que eu amo demais. Falando nisso, vamos falar de missão, falando nisso, assim, você passou por várias missões, como algumas que você comentou agora, mas tem uma hoje que você está à frente, que é especial, né? Sim. A Escola de Evangelização Santo André. Fala um pouquinho como que é a escola, o que é, já aproveita e já convida a galera aí para participar dos cursos. Então, a Escola Santo André, ela é uma escola internacional, né? Nasceu no México, o fundador é o José Prado Flores, escritor, teólogo, professor. E quando nós iniciamos o caminho de formação na comunidade, eu lembro que nós saímos de Florianópolis e fomos para Londrina, na época eu e os noviços, para fazer um curso com ele em Londrina, que foi o primeiro curso, foi Moisés, o gigante com os pés de barro. Fomos atraídos por esse tema, o gigante com os pés de barro,
nem imaginávamos o que era a Escola Santo André, porque como tinha a ver com barro, pensamos, opa, tá no carisma, vamos lá. Então fomos fazer, e naquele momento, isso foi, eu acho que foi 2005, por aí, naquele momento ali eu já fiquei assim encantada e me identifiquei demais com aquela forma de evangelizar. Na Escola Santo André, ela é um jeito, é uma maneira de formar, né, novos formadores, evangelizar novos evangelizadores. Então, ela cumpre o mandato ali da virada do ano 2000, né, de fazer discípulos. E de uma forma gostosa, livre, unindo recursos visuais, unindo o momento da pregação, o momento da oração, da música, da animação, do louvor, mas também assim muitos recursos visuais, dinâmicas, teatros, encenações. E eu assim sempre fui, Camila, muito... Deus sempre me atraiu por aquilo que eu consigo ver. Né? Eu sou muito visual. Então, assim, o primeiro momento que eu vi aqueles banners com aquelas figuras, com aquelas letras, a identidade que é própria da escola, aquilo já tocou meu coração de um jeito que nesse curso que eu fiz no Moisés, em Londrina, eu voltei para casa com meu caderno totalmente preenchido. Eu copiei todos os personagens do banner. Porque cada tema, né, tem um banner que tem sempre um resumo, uma frase-chave, e tem os personagens ali. Eu copiei tudo, porque eu não queria esquecer, né? E jamais eu não sabia que um dia eu ia ter aquelas apostilas, que um dia eu estaria à frente de uma missão tão linda que é a Escola Santo André. Então, nós iniciamos, já temos acho que 14 anos, 15 anos de escola. Iniciou na agronômica, com os cursos na paróquia na agronômica. Depois viemos aqui para o CEAR, começamos aqui, o povo vem, durante o ano temos uma agenda de cursos, né? Nós chamamos cursos, são retiros, porém chama-se curso por conta de ser uma escola. Sim. Que ensina e, ao mesmo tempo, ajuda a aprender. Nós estamos ensinando e aprendendo junto com aquele que recebe aquela formação. Sim. Então, dizemos que é uma evangelização que é sistemática, é interativa, é participativa e ativa. Né? Os retirantes, eles recebem aquele ensino, mas nós que estamos ali como formadores, somos os primeiros que somos afetados por aquele ensino. Né? E depois, agora, do ano passado para cá, né, Deus tem nos levado para águas mais profundas, levar a escola também em outras paróquias, da arquidiocese e fora, porque também estamos com um trabalho muito especial lá em Laguna, né? Que acho que é a diocese de Tubarão, e estamos lá assim bem empenhados em promover essa evangelização, né, através da Escola Santo André. Eu sou suspeita para falar da escola, né? Que eu também sou apaixonada na escola. O primeiro curso que eu fiz aqui, até conto que, quando eu estou falando sobre a comunidade, eu conto que eu vim trabalhar, né? Eu trabalho na comunidade, e todo ano tem um retiro da família CDO, né? Isso. Que todos os funcionários são convidados a participar. É um retiro aberto, com outras pessoas para vir, né? Mas todo ano tem um curso específico lá, que os funcionários são convidados a participar. Aí a gente... Quando eu entrei, o curso é em abril normalmente, né? Isso. Aí eu entrei em março, dia 1º de março. E o Erickson falou assim pra mim, todo ano a gente tem esse curso, você tá convidada pra vir e tudo mais. Beleza. Aí eu falei, ok, vou vir, combinei com o Cleito e tal, ele ia ficar com as crianças em casa. Aí, na semana do curso, o Erickson falou assim, Camila, será que seu marido não quer vir também participar do curso? Eu falei, mas Erickson, como que eu vou fazer? Eu não tenho família aqui, né? Eu tenho 3 filhos. Traz todo mundo. Eu falo que a comunidade, ela tem esse carisma, né? De acolher, de receber. Mas, assim, eu fui extremamente bem acolhida na comunidade. Não, traz todo mundo. Pode vir. O Joaquim ainda de pé quebrado. Nós viemos pro curso. E a gente saiu daqui, assim, meu Deus. Qual era o curso? Era a História da Salvação. Assim, nós saímos encantados. Porque eu nunca tinha ouvido falar, eu sou uma pessoa recém-convertida, né? Eu me converti depois que vim para Santa Catarina em 2020, voltei para a igreja, assim, de fato. Então, eu nunca tinha entendido a Bíblia, nunca. Eu acho que muitos compartilham dessa situação. Sim, acredito que sim. Fala assim, olhar a Bíblia e falar, meu Deus, eu não consigo entender nada disso. Onde que começa, né? Aonde começa o negócio? Antigo Testamento, Novo, como é que é? Os evangelhos, as cartas. Uma coisa que me marcou muito nesse curso foi que uma hora era
Israel, outra hora era Jacó, outra hora e os 12 tribos, e aquilo ficava muito confuso na minha cabeça, porque em cada passagem tinha uma terminologia diferente, né? Eu falava assim, meu Deus, e daí tinha rei, e daí depois não tinha rei. A monarquia, os reis, os profetas. Perdida. Aí eu falava assim, né, vou me ater aqui ao Novo Testamento, porque eu não tô entendendo isso daqui. E a gente veio e viu aquela história contada daquela maneira, naquela dourada, naquela roda ali, me fez assim, meu Deus, eu posso entender isso, né? E aquela didática, um negócio totalmente lúdico, né? E até naquele dia pediram pra gente falar alguma coisa, e eu falei, né, que eu caí de paraquedas na comunidade através de uma profecia num grupo de oração. E aí, receber todo aquele conhecimento, e na hora a gente se apaixonou, né? E comentamos com o Erickson, eu e o Cleiton, assim, ô Erickson, nós gostamos muito, a gente queria levar para nossa paróquia, na época a gente era bem ativo na paróquia, estávamos em todas as pastorais, todos os movimentos. E ele falou, não, fala com a Daniela, a gente já, né, conversa sobre a escola e tudo mais, e acabamos que viemos para a escola, olha eu me descabelando aqui. Nós viemos para a escola, viemos servir na escola, e foi uma experiência, assim, maravilhosa. Tem sido, né? Tem sido. Como a gente tem aprendido. E tu vê esses anos todos que tá nisso, né? Quantos cursos Moisés tu já não participou e aplicou, né? Já alguns. E cada vez a gente se aprende mais, você vivencia diferente a coisa, né? Nós estamos nos preparando agora, tem um curso que se chama Tetelestai, né? Que significa tudo está consumado, que vai falar sobre o que é o relato, segundo São João, da paixão, morte de Jesus até a sua glorificação. Então, são os últimos passos, né? A gente entra com Jesus ali, caminha com ele os últimos passos até a hora da morte de cruz. É um curso, assim, esse curso maravilhoso, que combina, profundo, que fecha muito bem com o tempo da Quaresma. Então, nesse mês, nós temos 2 missões. Esse final de semana agora, próximo, nós vamos estar na paróquia da Coloninha, lá Santa Maria Gorete. E no final do mês, final agora de março, estaremos em Laguna, lá na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, para aplicar o curso Tetelestai. Então, assim, cada curso, mesmo a gente já tendo feito, porque faz parte da didática da escola, assim, uma metodologia. Nós só podemos aplicar um curso depois de ter recebido aquela formação, né? Então, nós, enquanto equipe, envolve pregação, a música, os materiais, os teatros, a intercessão, enfim, são muita gente que trabalha para que um retiro desse aconteça. É muita coisa, é Kombi que vai, é Kombi que vem, é material, e carrega-se muita coisa. É muito material, porque assim, tudo faz muito sentido, né? Uma cabana, uma vela, tudo isso representa visualmente, a gente consegue acolher e não esquece mais aquele tema que você marca muito recebeu com os recursos visuais, detalhes, assim, né? Então exige bastante, porque é trabalhoso o durante bastante, e o final, porque assim monta tudo, monta cenário, é o altar da palavra, a palavra sempre em destaque, porque o carisma da escola é esse, né? Fazer a palavra correr, levar a palavra. E Jesus é a palavra. Nós dizemos Jesus, palavra. É por ele que nós estamos aqui, servindo e evangelizando. Então, a palavra ela tem um destaque especial durante todo o curso. Ela é entronizada, né? Sempre um personagem. E aí são vários cursos que a escola tem, né? Vários. E alguns, assim, são específicos para a liderança, para jovens, para a formação de líderes. Moisés, por exemplo, é um ótimo curso para a formação de lideranças. É até bom a gente dizer assim, como a Daniela explicou sobre retiro e curso e tudo mais, mas o que tem nessa quando a gente vai explicar para as pessoas, normalmente eu falo um curso de aprofundamento bíblico, né? Porque você mergulha na palavra de Deus assim de uma forma totalmente lúdica, didática, e aquilo fica gravado. Então, para você que está ouvindo aí entender como funciona os cursos da escola, então a gente falou do curso Moisés, ele fala sobre a história de Moisés desde quando ele saiu, né, desde quando ele nasceu, né, todo o percurso, até quando ele não entrou na Terra Prometida, né, até quando ele passou ali o bastão para Josué. A história da salvação ele vai contar desde Abraão até
Jesus, né? Então toda a história do Antigo Testamento, Tetelestai, aquela parte da Semana Santa, né? Desde a paixão. Inicia com Jesus na ceia. Santa Ceia, né? Isso, e aí a traição de Judas, aí segue até ele, a hora da crucifixão. Ser crucificado. Então tem o curso João, tem vários cursos que contam partes da Bíblia e que fazem com que a gente aprenda isso, né, de uma forma diferente, não só lendo a palavra, mas tudo dentro da palavra, né, todos vivendo a palavra, isso. Como se a gente mergulhasse realmente dentro da palavra. E é curso porque é muita formação, Sim. Né? É informação, formação, espiritualidade, é uma junção. Por isso que dá certo. Há uma unidade de carisma, né? O Prado Flores o José Prado Flores, um homem muito inteligente, está ainda trabalhando, produzindo, e ele nós temos as apostilas, que são produzidas por ele, ainda no México. Hoje no Brasil nós temos o Escritório Nacional, que está em Londrina, e todos os estados têm os seus representantes, né? Nós aqui na Divino Oleiro fazemos parte da ESA Sul, então a nossa conselheira é a Andrelisa, que mora em Arapongas, e ela, então, é responsável pelas escolas, de manter o contato com as escolas da região sul. Aqui no estado, por enquanto, é oficial, né, cadastrado no escritório só Divino Oleiro. Mas, se Deus quiser, as próximas, então, teremos a ESA Sagrados, na paróquia de Barreiros, e a ESA Nossa Senhora dos Navegantes em Laguna. Porque... como é que funciona, então, para ter uma escola? Acho que é importante falar. Como é que funciona para ter uma escola numa paróquia? Basta que o pároco queira, faça contato a alguém, né, da comunidade, e nós começamos, então, a aplicar lá os cursos da primeira etapa de formação, que é o quê? O Nova Vida, que é um curso querigmático para entender, né, a história da nossa salvação, como aconteceu. O curso Emaús, para entendermos a importância da intimidade com a palavra. E, por último, o curso João, que é a formação do discípulo. Depois que eu entendi, né, nova vida, que Deus me deu uma nova vida, porque Ele me resgatou do pecado, enviou Jesus que me amou para me salvar, agora eu tenho uma nova vida, posso viver reconciliada. Aí eu vou buscar o quê? Cultivar essa nova vida na palavra, vou buscar crescer na intimidade com a palavra. Eu faço o curso Emaús. E depois que eu estou ali caminhando na palavra, eu quero fazer a experiência de ser discípula dele, de ser admitida na escola do discipulado de Jesus. Aí eu vou fazer o curso Emaús. Então, depois de ter feito esses 3 cursos, uma pessoa ter feito os 3 cursos, tendo um grupinho que queira, com autorização do pároco, nós podemos, então, já iniciar lá a fundação de um novo núcleo da escola. Porque o grande objetivo do fundador da escola... Eu ia falar isso. É isso, que cada paróquia tivesse uma escola Santo André, um núcleo da escola que presta um serviço para todas as pastorais. De evangelização. A escola não é mais uma pastoral, não. São membros de diversas pastorais que se unem e que têm um objetivo específico, formar a todos. Sim. Né? Então, assim... esse é o objetivo, que em cada paróquia tivesse uma escola Santo André. E é essencial para todas as pastorais, né, Dani? Eu que faço parte também, vejo isso, assim, ele serve para os coordenadores de coroinha, por exemplo, né? Sim, Nova Vida Kids. Pois é, para as crianças, para os jovens, para catequista, então, né, devia fazer todos os cursos, não podia ficar fora. Então, fica um convite. Você que está ouvindo aqui, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo e também no nosso Instagram, né, @divino_oleiro, todas as informações sobre a Escola Santo André. Vem fazer um curso com a gente, vem pra cá, faça um curso, chame mais alguém aí da sua paróquia e vem conhecer. Eu tenho certeza que se você conhecer, você vai sair daqui encantado e vai apresentar aí na sua paróquia e a gente vai conversando até conseguir, né, chegar nesse objetivo de fato de ter uma representação da escola aí na sua paróquia. Vale a pena. Vem primeiro dar esse passo. Ó, lembra do passo, dá o primeiro passo e vem conhecer a Escola Santo André, que vale muito a pena, né, Dani? Inclusive tá inscrições no aplicativo do próximo que vai ter aqui na Vila do Divino Oleiro, que é o curso Damasco. Esse da família CDO que eu me apaixonei, esse ano vai ser o Damasco. Isso, vai ser o Damasco. Que é um retiro que vai contar o quê? A experiência de conversão de Paulo. Saulo, né, que de perseguidor se tornou o quê?
um discípulo, né? Um evangelizador, um missionário. Então, é a história de conversão. É Paulo antes do muro de Damasco e Paulo depois de Damasco. Eu, ano passado, tive a oportunidade, eu não tinha esse curso, então nós só podemos aplicar para outros depois de ter recebido. Sim. Então, nós, enquanto Escola Santo André Divino Oleiro, saímos daqui o ano passado e fomos em maio para o Rio de Janeiro, para receber lá. Então, lá nós fizemos com a escola de lá, para poder esse ano aplicar aqui. Então, já está no aplicativo, ao final de semana de Domingo de Ramos. Né? Quem quiser já pode entrar lá, fazer inscrição, e vai ser muito especial, né? Poder entender a história de vocação do apóstolo Paulo, que é a grande coluna da igreja. Sim, eu sou louca para fazer esse curso. Desde o ano passado que a gente está falando dele, né? Tá eu também chegando. não tinha fiz, tá com a aleluia. Vai chegando. Ai, Dani, então é isso. Que Meu bom Deus. que a gente ter conversado. Nós já estamos conversando há 1 hora aqui, você acredita? 1 hora Uma já? hora já. Nossa, passou rápido, meu Deus. Essas conversas assim, a gente podia passar o dia inteiro falando que ia ter conteúdo para nós conversarmos, né? Mas nem doeu, tu viu? Não. Até que foi tranquilo. Até que foi. Até que foi tranquilo. É bom relembrar, né? É bom viver isso novamente e reafirmar toda essa história que você tem aqui na comunidade. Amém. Muito obrigada por ter topado. Vai com medo mesmo. E Deus abençoe a sua vocação, Amém. a sua caminhada, que você continue firme e formando outros, né? Que muitos outros possam vir e fazer parte dessa nossa comunidade, com esse nosso carisma.